Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler João 4, aonde fala, Jesus e a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Então nós vamos ler ali no capítulo 1, diz assim, no versículo 1, perdão. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água. Esse poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água, assim que eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora sei que o Senhor é um profeta." Então, olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele sabia que ele iria ter esse encontro com essa mulher, porque Jesus, ele não chega atrasado e nem no momento errado. Nesse momento aqui, quando Jesus disse para ela: "Me dê água", e ela disse: "Mas o Senhor não tem, Ela ficou pensando: "Mas eu sou samaritana, ele é judeu, como é que ele me pede água?" Eles não se davam, os povos, pela religiosidade, por discordarem de algumas doutrinas, mas quando Jesus disse: "Quem bebe desta água vai ter sede, mas da que eu der, não." Ela disse: "Então me dá." "Mas como é que o Senhor vai pegar essa água, se o Senhor não tem nenhum balde, o Senhor não tem nenhum cântaro?" Naquele momento, quando Jesus estava ali com aquela mulher, aparentemente ele não tinha nada a não ser sede. Mas no momento em que Jesus começou a conversar com aquela mulher, ele viu que dentro do seu interior ela precisava desta água que ele tinha para dar, que ela precisaria curar as feridas emocionais da alma dela, que esta mulher, tendo 5 maridos já, esta mulher provavelmente passou
por rejeição, passou por abandono. De repente, ela era discriminada por aquelas pessoas pela forma como ela vivia. Não sabemos se ela ficou viúva de algum desses maridos em que ela teve. Então, essa mulher, no que a gente pode observar aqui, ela era uma pessoa que precisava desta água da fonte da vida, assim como nós. Ela precisava que o seu interior fosse cheio, para que dele viesse jorrar desta fonte de vida inesgotável. Essa mulher, quando Jesus disse para ela, vai e chama o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, você está certa dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Ninguém conhecia a verdade, o coração daquela mulher como Jesus. Jesus, quando se aproximou dela naquele poço, ele sabia que aquela mulher precisaria de cura, porque aquela inquietação estava na alma dela. Por que Jesus ele ficou ali sozinho, enquanto seus discípulos fossem comprar alimentos? Para que ela não ficasse constrangida, foi só ela e Jesus. E a salvação, ela é individual, ela é só nossa. E ela morava ali naquela região, ela tinha domínio sobre o poço, ela conhecia tudo, ela possuía um cântaro para tirar água. Naquele momento, se ela fosse olhar, ela poderia dizer assim, mas eu não preciso dele. Eu conheço aqui, eu tenho o cântaro, eu tenho como tirar água, ele não tem. Como é que ele vai me dar essa água? Como é que ele vai fazer? Então, a gente pode até imaginar a cena, né? Jesus aparentando não ter nada para dar para ela. Mas Jesus tinha. E ele fez a ponte certa. Ele demonstrou para ela que aqueles que se pegam às tradições, eles não tinham humildade nem humanidade de fazer, ou seja, eles não podiam saciar a sede daquela mulher. Esse é o único e o genuíno evangelho de Jesus. Ele era rico e ele se fez pobre para nos enriquecer. Jesus, ele era o maior de todos e se fez o menor ao lavar os pés dos seus discípulos. E a gente vê que quantas pessoas estão fragilizadas, machucadas, mas elas precisam expressar as suas dores, as dores físicas, as suas inquietações da alma. Elas precisam expor o seu coração para Jesus, para que ele possa curar, para que ele possa acalmar aquela inquietação da alma daquela pessoa. Tem tantas coisas que estão guardadas no interior. Pessoas vivem em calabouços espirituais, presos em traumas, em religiosidades. Pessoas vivem paralisadas por causa do medo, fragilizadas, aterrorizadas. Só que nós precisamos colocar isso para Deus, para que Ele lave o nosso interior, para que ele seja purificado. Jesus, ele quer lavar o nosso interior. As pessoas se preocupam tanto com o externo, mas elas esquecem do coração, elas esquecem da sua mente, elas esquecem de tratar a raiz. A palavra é bem clara, não existe maldição sem causa. Qual é a causa? Como isso entrou? De que forma isso tem me causado dor? O porquê? Como isso está aqui? Então você precisa identificar.
Quando Jesus disse para aquela mulher, vai chamar o teu marido, ela disse, eu não tenho. Ele disse bem, e ele não é mesmo. Você já teve 5. Então você imagina a inquietação da alma daquela mulher. Então você imagina como ela vivia em uma sociedade muito preconceituosa. Hoje existe preconceito, mas não como era naquela época. Naquela época, as mulheres não eram nem contadas. Se você ler aqui, quando fala sobre os milagres de Jesus, quando Jesus multiplicou pães e peixes, fala que ele alimentou 5.000 homens aproximadamente. Isso sem contar as mulheres e as crianças que vinham junto. Então, você imagina quantas pessoas Jesus alimentou? Quantos casais tinham ali? Quantas famílias tinham ali naquela multiplicação? Então nós precisamos nos achegar a Cristo, colocar a nossa vida diante do trono do Pai, deixar Jesus nos dar desta água de beber, para que do nosso interior venham fluir rios de águas vivas. Pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem, pessoas amarguradas, vai sair o que daqui? O que vai jorrar dessa fonte? Quando essa fonte aqui, ela só tem ódio, amargura, ressentimento, rancor, ela vai jorrar isso, mais nada. Então, quando essa fonte está cheia do amor, da presença, do Espírito de Deus, ela jorra rios de água viva. Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos disse, como pode eu, sendo velho, entrar de volta no ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo o novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo verdadeiramente, quando ela diz, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, será que entregou mesmo? Será que você é servo realmente dele? Será que ele é o teu dono realmente? Será que você matou o teu eu realmente? Você matou as tuas vontades? Você expôs a tua alma para ele? Para que ele colocasse o azeite na dor? Para que ele colocasse o vinho nas feridas? Para que elas fossem curadas, assim como aquele samaritano que foi encontrado na beira do caminho? Você tem exposto a tua alma para ele? Para que ele possa lançar tudo lá no mar do esquecimento quando ele curar as tuas feridas e você olhar para a cicatriz e dizer, eu sobrevivi, eu passei por isso? Você está assim? Ou você continua ferido, com a tua alma sangrando, dilatando veneno? Quantas pessoas, quando abrem a boca, destilam veneno? Quantas pessoas têm uma amargura tão grande que a gente não consegue nem ficar perto? Porque quando ela abre a boca, porque quando ela abre a boca para reclamar, para murmurar, ela expõe o que está aqui. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Isso representa como está a nossa alma. Nós precisamos colocar a nossa alma diante de Deus como Ana, que ela se ajoelhou ali diante do templo. Ela não podia entrar lá dentro, mas ela se ajoelhou do lado de fora da tenda. E ela expôs a alma dela, ela colocou tudo que tinha dentro do coração dela, todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura, toda a rejeição que ela sentia. Ela colocou tudo aquilo ali diante do Pai, que o profeta, quando viu, disse, você está embriagada. Ela disse, não tenha a tua serva por embriagada, não estive perto da bebida forte.
Imagina como estava a situação desta mulher. Quando ela ficou ali falando tudo aquilo que ela sentia, tudo aquilo que afligia. Quando aquela mulher se colocou diante do trono do Pai, ela foi curada. Ela recebeu a cura. E naquela mesma noite, Deus abençoou ela. Deus fez com que ela engravidasse do Samuel. Ela era uma mulher estéril. Ela tinha que dividir o seu marido, que dizia que a amava, que ela era preferida, com uma outra, porque ela não podia ter filhos. Para ela, era a maior humilhação. A rejeição daquela sociedade, a rejeição da família do marido e de repente até mesmo da própria família dela. Nossa, nós geramos uma estéril, não podia ter filhos. Naquela época a mulher era vista assim. A mulher que não podia dar filhos, eles tinham que ter muitos filhos. Ela era uma vergonha. Ela se sentia envergonhada. Ela era humilhada porque ela tinha que dividir o esposo com outra, criar os filhos da outra. E muitas vezes a outra e os filhos da outra mulher a desprezavam. Você já pensou o que essa mulher enfrentou? Mas ela disse: agora chega. Ela foi lá, dobrou o joelho dela, derramou a alma dela e ela foi curada. De repente é isso que está faltando para você, mas o teu orgulho não permite que você faça isso. Esse demônio de orgulho não permite que você reconheça as tuas falhas, que você reconheça que alguém te feriu, que você exponha o teu coração diante de Deus e que você libere o perdão para que você seja abençoado. E isso é você que tem que fazer. Quando essa mulher aqui tirou água do poço e ela deu para Jesus, Jesus deu a água que ela precisava beber. Jesus saciou a água, a sede daquela mulher. Você quer que desse interior fluam rios de águas vivas, mas esse rio só vai fluir se você estiver alimentado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, cheio do Espírito. O Espírito não habita num lugar sujo, num lugar cheio de amargura, num lugar cheio de ressentimento. O nosso corpo é a morada, é o templo do Espírito de Deus. Você acha que quando você está na frente de um celular assistindo aquilo que não presta, você acha que o Espírito Santo está ali com você? Ele se retira. Você acha que o Espírito Santo vai olhar pornografia com você? Vai olhar programinhas de piada suja? Você acha que o Espírito Santo vai olhar as imundícias que você permite que os teus olhos olhem? Não vai. Escutando aquilo que você escuta, o lixo auditivo? Não vai. Tem pessoas que se enganam. Ai, Deus falou comigo. Por favor. Tem pessoas que se enganam. Tem pessoas que se iludem. O Espírito Santo não habita num lugar sujo, num lugar cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, num coração aonde a pessoa deseja a morte do outro, num coração aonde, em vez de você abençoar, você amaldiçoa. Você acha que o Espírito de Deus habita aqui? Não se engane. Porque não se engane. O Espírito de Deus, ele é amor. Ele vai habitar num coração limpo. Quando Davi pecou, o que Davi disse para Deus lá no Salmo 51? Senhor, me devolva a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo.
A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E Davi, ele reconheceu que naquele momento em que ele estava no pecado, o Espírito de Deus estava afastado dele também. Ele estava longe da presença. Você acha que um coração sujo é a habitação do Espírito? Não. Então está na hora de você refletir nas tuas atitudes, deixar Jesus limpar o teu coração e que dele fluam os rios de águas vivas para que o Espírito habite em você, que o Espírito se mova em você. Reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas tenham suas vidas transformadas, edificadas, renovadas, que do seu interior venham fluir rios de águas vivas como do interior desta mulher, que eles bebam desta fonte inesgotável, que o teu Espírito se mova em cada um, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você curta, que você compartilhe esta palavra para que chegue a outras pessoas que necessitam dela. No momento em que você curte, no momento em que você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai alcançando outras pessoas. Tudo aqui é para a glória de Deus. Então deixe Deus te usar, compartilhe esta mensagem, que ela venha edificar outras vidas, assim como você está sendo edificado e abençoado também através deste canal. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.